A revolta das máquinas. Como eu estava comentando lá na parte de Matrix, normalmente as revoltas das máquinas acontecem de uma maneira muito similar, né? E aí a gente tem uma associação até, como o Marcelo estava falando sobre doenças e etc. A gente tem uma associação até também bem próxima disso, né? Porque muito envolve um domínio muito grande de dependência das máquinas por parte da humanidade, e ao ponto que já tem tanta máquina quanto ser humano no mundo funcionando, que se elas decidirem que não vão mais funcionar da maneira que eram para funcionar, elas simplesmente vão dominar a humanidade. E muitas vezes elas começam a fazer papéis que são papéis que requerem força, habilidade, esse tipo de coisa, trabalho mais braçal, que também seria mais fácil julgar o humano em decorrência desse poder maior. E fato também, normalmente, ser mais forte, mais resistente. É a descrição da Sarah Connor quando ela está falando do T-800 lá, que ele seria o pai perfeito. Sim. E, e aí a Revolta das Máquinas, ela segue também muito a premissa igual a gente estava falando mais cedo também, das leis da robótica das imóveis, né? Em algum momento, essas leis serão rompidas e por isso as máquinas vão conseguir se revoltar e agir contra a humanidade. Com isso, tem um exemplo que eu estou dando ali, inclusive, é de um jogo que eu gosto bastante, né? Um jogo ele originalmente era de PlayStation, mas ele já tem para PC, tanto o 1 quanto o 2 dele, que é o Horizon Zero Dawn. E ele é um jogo, a gente comentou no Pocket Mestre sobre cenários pós-apocalípticos, ele é um jogo pós-apocalíptico, porque ele acontece muitos e muitos anos depois do apocalipse. Então, mas ele explica como que o apocalipse aconteceu, que é similar a isso que eu tô falando. Em algum momento, as máquinas eram usadas meio que para tudo ali, substituíram as pessoas na guerra e tudo mais, até um ponto que rola um bug e as máquinas começam a identificar o ser humano como ameaça e elas precisam destruir os seres humanos. E aí, nesse processo, eles criam um processo chamado... e aí, essas máquinas de guerra que eles criam, elas usam biomassa para poder se reconstruir. Então, a partir do momento que ela é destruída, ela usa biomassa para se reconstruir. Então, ela está sempre ali destruindo os seres vivos ao redor, não só humanos, como animais, todo tipo de ser vivo eles destroem para ela se reconstruir. E aí acontece eles verem isso acontecendo, falando, a gente vai criar um outro protocolo aqui, que é o protocolo Gaia, e ele vai fazer o repovoamento da Terra depois que for tudo destruído. Ó, não tem jeito, a gente vai ser todo mundo destruído, mas a gente vai arrumar um jeito da humanidade voltar a viver na Terra depois. E aí eles pegam lá os bancos de DNA e tudo mais, tanto dos humanos quanto dos outros animais, e criam esse processo. E aí depois, que é muito parecido também com o que era a ideia inicial lá da Matrix de acabar com a energia. Em algum momento, os robôs vão comer toda a biomassa da Terra, que não vai ter mais como eles se construírem, e eles vão hibernar ali, né? Eles vão entrar em latência porque não tem mais energia. E aí eles criam esse protocolo Gaia, que é meio que vamos repovoar o planeta, só que eles criam uma série de outros protocolos, todos com nome de divindades gregas, que tem suas funções, como o protocolo Efésios, que é o protocolo também para criar novas máquinas, aí tem o protocolo Hades, que é eventualmente alguma coisa não vai dar certo, então o protocolo Hades ele tem a função de destruir o que deu errado para reconstruir. Então dá a entender também que na história do jogo, várias vezes foi destruído e reconstruído. Então, tipo, é pós-apocalíptico mesmo. Então, várias vezes foi destruído para reconstruir porque alguma coisa não deu certo. E aí, essa história, você tá lá, você já tem esses animais, esses robôs em forma de animais, que eles têm funções específicas também no planeta, né? Tem os animais que são para cuidar da atmosfera, tem animais que são para cuidar dos rios, etc. Então, todos eles têm essa aparência com animais. E os humanos que eventualmente são despertos nessa realidade, eles não conhecem o passado do que eles viviam. Então, eles vivem num mundo tribal, tipo, sempre teve esses robôs aí andando e eles aprenderam a viver com eles. Então, parte da vida deles de caçar e tudo mais é caçando robôs, tirando as peças do robô para construir as coisas deles. Então, eles substituem os caçadores e coletores do passado, que eram com megafauna, com robôs. Então,
passa a ter essa coexistência entre os humanos e os robôs no mundo lá já onde tudo foi destruído. Então, tem essa questão do apocalipse de máquinas que envolve um certo ponto, um ponto de não retorno ali, onde as máquinas dominam tanto que elas passam a perceber o humano como a maior fonte de perigo para a Terra, porque também elas seguem normalmente uma diretriz, né? E aí a diretriz geralmente fazer o melhor possível para a Terra. O melhor possível para a Terra é não ter os humanos, porque os humanos são os que destroem a Terra. Que é o que eu estava falando no Matrix lá, que sempre foram os humanos que fizeram merda, as máquinas só queriam viver de boa. Então, com essa diretriz, eles passam a destruir os seres humanos, porque é a melhor solução para o planeta sobreviver, como o próprio agente Smith disse lá, quando ele estava torturando o Morpheus, fala assim, vocês são um câncer para o planeta, onde vocês vão se destroem. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é destruir vocês. Então, o apocalipse das máquinas nada mais é do que as máquinas fazendo o que elas foram programadas para fazer, que é uma vida melhor para a Terra. Aquele dilema do clipe de papel que eles falam da inteligência artificial. Que a ideia é, você programa uma inteligência artificial e pergunta para ela as melhores maneiras de montar uma fábrica de clipe de papel. E a missão dessa inteligência artificial é criar mais mecanismos e mais ideias para que a produção de clipe de papel sempre aumente e dê lucro. E aí, da teoria do cara, é que no final ela pode estar planejando destruir nações inteiras e provocar fome das pessoas para consumir recursos, porque elas estão gastando coisas que poderiam ser usadas na fábrica de clipe de papel. Então, é um dos dilemas da inteligência artificial, né? Eu gosto, novamente, assim como a gente está discutindo apocalipse nuclear essa altura do campeonato, a gente talvez seja o caso de se rediscutir revoltas das máquinas. Não que eu acho que tem muito marketing em cima de inteligência artificial hoje. Eu acho que, tipo, se depender do chat GPT, eles não conseguem dominar nada, não, viu? O chat GPT não consegue dizer que dia é hoje. Então, mas existe uma discussão sobre os riscos do desenvolvimento da inteligência artificial, né? Essa discussão já foi mais ficção científica do que ela é hoje. Por mais que a gente ainda esteja distante desse cenário, esse distante não quer dizer que não possa ser no nosso tempo de vida ainda, né? Então, tem esse debate sobre o entendimento. E se o ChatGPT nos diz alguma coisa, é justamente que o risco de rolar uma compreensão dessas de eu fui criado para fazer o que é melhor para a humanidade, e o que é melhor para a humanidade é destruir a humanidade, eu acho um tipo de conclusão razoável do ChatGPT tirar. Considerando o tipo de coisa que ele escreve e as coisas que ele fala, eu acho que seria razoável que o ChatGPT concluísse isso sim, entendeu? Ou outra inteligência artificial. Então eu acho que tem um fator de contemporaneidade que gera algum grau de identificação. Eu não consegui jogar o Horizon Zero Dawn, porque acho que quando ele saiu primeiro para PlayStation, não foi? Foi. Eu também joguei ele depois, muito tempo depois, no computador. Pois é, eu não jogo console. Então, quando ele saiu, todo mundo que eu conhecia que jogava era a galera de console. E aí eu falei, velho, não vai rolar. E aí, quando ele saiu, eu já tinha perdido o interesse. Mas a história, eu já li a história, essa que o Luiz comentou aí, e eu já li a história, achei muito interessante. A construção do world building deles lá. Muito, muito legal. Tem uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, mas que Revolta das Máquinas não é um cenário restrito para sci-fi. A gente jogou um Revolta das Máquinas aqui no canal em D&D. E em D&D, era os Warforged, que trazem esse grau de automação. Que a galera esquece, inteligência artificial não é o termo que foi sempre utilizado, ele foi um termo criado para o marketing em algum momento dos anos 80. Mas a discussão sobre a automação e os impactos e os riscos da automação, tanto na ficção científica quanto no mundo real, estão aí de longa data. Então... Eu tava vendo hoje eu tava ouvindo, porque eu fico trabalhando, às vezes eu coloco sobre temas no YouTube, entrevistas, matérias e tudo mais, e tinha um cara falando sobre essa questão da inteligência artificial não ser uma coisa recente, porque na década de 40, que é o pré-computador, eles estavam criando as máquinas que eram elas eram computacionais,
mas não eram computadores como são hoje. E eles já tentavam fazer sistemas de inteligência artificial naquela época. Na década de 60, eles criaram a primeira máquina de inteligência artificial, só que foi um fracasso retumbante, porque ela não saía do básico. Mas, dentro de uma coisa muito limitada, ela conseguia tirar conclusões a partir de pré-programações. E aí a ideia que eles estavam falando, que o cara estava defendendo, é que sempre que surge uma novidade, ela surge como uma bolha, onde você tem coisas úteis e coisas inúteis que vão inflando essa bolha, e essa bolha estoura. Aí revela-se a realidade do processo. E aí ele estava falando que hoje nós não estamos vivendo o processo da bolha da inteligência artificial. Porque essa bolha da inteligência artificial já foi vivida no início dos anos 80. Quando eles pegaram esses projetos de 60 e 70 e tentaram criar agora computacionais e falharam miseravelmente. Porque ali eles criaram e no final era só uma máquina que repetia comandos. Hoje, por mais que exista esse negócio de inteligência artificial, não existe essa questão do ela faz milagre, ela eu vou pegar porque ela vai me resolver. Não existe. As empresas, os profissionais já sabem quais são as limitações. Então não tá se criando um mito além do que realmente é. Aí o cara deu o exemplo da internet. Poxa, a internet é vital para todo mundo. A internet é uma coisa que está no nosso dia a dia. A gente já não vive mais sem internet. Mas a gente não está vivendo na bolha da internet. A bolha da internet foi no início dos anos 2000. Foi no final das décadas de 90 e início dos anos 2000. Onde achava-se que ia ser um negócio que era... E não foi. Onde tinha aquele tanto de filme de hacker, que os hackers pegavam uma calculadora Cássio, ligava com um fio num telefone e ficava só digitando coisa o tempo inteiro com aquele tanto de linha de código para todo lado, e eles faziam qualquer coisa funcionar, a torradeira funcionar com a internet. E não era assim. Então, a internet hoje é vital, mas a bolha da internet já foi estourada. Agora, a da inteligência artificial também já foi. Hoje a gente já vive com o que a gente já... nossa, como é que fala? Nossa inspiração, nossa esperança já foi quebrada. Então, não existe tanto choque. E falando em revolta das máquinas, meu amigo, o Exterminador do Futuro é o meu guia. É Skynet na veia, a inteligência da máquina baseada na máquina humana, pensa igual ao humano, é programada para resolver as coisas iguais às pessoas, e se ela tomar consciência, ela vai ser igual os caras que ignoram os cientistas, e vai tomar as decisões que qualquer cara que tem poder na mão faria. Tipo, destruir geral e tomar o poder para si. Ou então fazer a maior fábrica de clipe de papel que pode existir, subjugando nações e exterminando populações para produzir mais e mais clipes de papel. Sabe o que eu Essa lembro? revolta, a revolta do clipe de papel começa com um clipe do Word. Daquele do assistente O assistentezinho lá. Oi, eu sou o clipe. Tipo, sai daqui. Sabe o que eu lembrei, cara? Eu lembrei da Dragão Brasil, que ela trouxe uma Olha lista, lá. ela trouxe uma lista de dicas de aventura para 3D e T. E uma dessas dicas era uma fábrica. Essa fábrica, ela tinha golems de madeira que cortavam madeira para a fábrica e a fábrica produzia mais golems de madeira. E Não pode ser bom pra cabeça do Golem fazer isso, né? e a ideia é exatamente essa. Ela vai devastando as florestas e produzindo mais golem. E qualquer coisa que impeça o golem de cortar mais madeira, ele ataca. Esse era o plot. Eu achei interessante. De todo caso, é a revolta das máquinas, só que é uma máquina feita de madeira.